Verdade chocante. A faxineira no hotel encontrou o hóspede russo sozinho à meia-noite. A atmosfera era pesada como um manto de mistério cobrindo o luxuoso hotel que, sob as luzes brilhantes, escondia segredos obscuros. Era uma noite qualquer, ou isso pensava Luciana, a faxineira. No entanto, ao abrir a porta do quarto 514, o que encontrou a paralisou. Um hóspede russo, com olhos profundos e vazios, sozinho no escuro, cercado por uma pilha de objetos fora do comum. O cheiro de algo adocicado e estranho pairava no ar. Um perfume que parecia envolver a mente, quase hipnotizante. Luciana engoliu em seco, seu coração batendo forte. Por que ele estava ali a essa hora? O que aqueles objetos significavam? Uma corrente de nervos a atravessou o ponto enquanto ela tentava processar a cena. A tensão subia. O hóspede a observava. Seus olhos a seguiram como se soubessem mais do que deveriam. Ele abriu os lábios, prestes a falar, mas o silêncio se instalou, como se o mundo inteiro tivesse parado. O que Luciana deveria fazer? Ficar ou sair correndo? A sensação de perigo e o desconhecido a puxavam. Distrações comuns de uma faxineira foram substituídas por um dilema mortal. Ela se lembrou do que a amiga dissera: cuidado com os hóspedes estranhos. Alguns têm histórias sombrias. Agora, o aviso ecoava na sua mente enquanto ela lutava contra a vontade de dar um passo para trás. Lembrou também que naquele hotel haviam desaparecido pessoas, e alguma coisa não estava certa. Então, um barulho fez seu coração saltar, e ela mal podia respirar. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ela ficou paralisada, como se estivesse diante de uma pintura de horror, com o russo à espera de uma resposta. Em sua mente, mil perguntas. Quem ele era? O que ele tinha feito? Sua respiração estava rápida, quase incontrolável. A única coisa que a mantinha firme no lugar era a curiosidade, uma força que a empurrava para o desconhecido. E quando o hóspede finalmente se levantou, com um sorriso enigmático e um gesto convidativo, uma gota de suor desceu por sua testa. Luciana percebeu que aquilo poderia ser um convite para a morte ou um passo para a verdade. Com a mão trêmula, ela hesitou entre o medo e a sedução da revelação. O que ela escolheria? A curiosidade a consumia. E naquele momento, o que estaria prestes a acontecer mudaria tudo. O russo deu um passo à frente, seus olhos penetrantes fixos em Luciana, como se ele pudesse ler seus pensamentos. O coração dela disparou, uma batida alta que ecoava em seus ouvidos, quase a sufocando. Aquele sorriso que deveria ser amigável parecia mais uma máscara traiçoeira. A atmosfera ficou tão densa que ela sentiu como se pudesse tocá-la, opressiva como um burrito apertado demais. Meu nome é Dmitri, ele disse finalmente, a voz suave como seda, mas carregada de um peso que a fez sentir um arrepio. Os objetos ao redor dele estavam cobertos por uma sombra sinistra, reluzindo sob a luz tênue da lâmpada. Era um misto de antiguidades e algo muito perturbador, um velho relógio quebrado, um barril pequeno, um livro com a capa rasgada, e agora que olhava mais de perto, uma série de garrafas com líquidos coloridos que poderiam ser qualquer coisa, ou nada. Você tem medo de mim, Luciana? Ele perguntou com um brilho intrigante nos olhos. A menção de seu nome a pegou de surpresa, como se o chão tivesse sido retirado debaixo dela. Ele sabia quem ela era. Isso a deixou mais alerta, mais consciente de cada movimento. Eu preciso terminar meu serviço, Luciana gaguejou, forçando a voz a não tremular. A ideia de sair correndo a atraía, mas ela não conseguia permitir que essa curiosidade dominasse o medo. Uma parte dela decidiu que precisava saber o que estava acontecendo ali, e a outra parte implorava que ela fugisse. Não precisa ter pressa. Estou aqui para um propósito, disse ele, levantando uma das garrafas e fazendo-a brilhar sob a luz. E você poderia ser uma aliada valiosa. A promessa nas palavras dele era tentadora, mas os riscos eram claros como o dia. O que ele queria dizer com aliada? Não conseguia entender como uma simples faxineira poderia se encaixar nos planos de um homem envolto em mistério e potencial perigo. Ela hesitou, suas mãos ainda tremendo ao lado do corpo. As vozes de seus amigos ecoavam em sua mente, aquilo era exatamente o que eles alertavam. Hóspedes estranhos com histórias sombrias. Havia algo pervertido na luz que ela viu em seus olhos. Então, a pilha de objetos começou a se mover.
Luciana piscou, pensando que era coisa de sua imaginação, mas não, estava acontecendo de verdade. Peças estranhas de madeira e metal se rearranjavam, formando uma figura que, para seu terror, parecia uma marionete. Ele a controlava, e a ideia lhe gelou o sangue. Confie em mim, Luciana. Juntos podemos descobrir verdades que você nunca imaginou serem verdadeiras, disse ele, a voz agora transbordando de uma urgência quase hipnótica. Luciana se viu em uma encruzilhada: ignorar o aviso do instinto e mergulhar em um abismo de segredos, ou correr e perder a chance de saber o que estava realmente acontecendo naquele hotel amaldiçoado. O impulso de escapar a puxava, mas a mente, cheia de perguntas sem resposta, aprendia ao lugar. Quando ela finalmente se decidiu, o silêncio na sala foi quebrado por um bzzz não muito distante, um som que lembrava o de um celular ou algo mais profundo. Seria a ligação que mudaria tudo? Um chamado inesperado ou o sinal do perigo se aproximando? Você deve decidir agora, Luciana. O que você escolherá? A pergunta ecoou na sala, e agora ela tinha apenas alguns segundos para escolher o que fazer, em meio ao turbilhão de emoções que a consumia. Luciana sentiu um misto de desespero e relutância enquanto o zumbido do celular aumentava, como se escandalizasse sua decisão. O que ela faria? O que as vozes de seus amigos teriam lhe dito se estivessem ali? Em seu íntimo, a urgência de sair daquela situação crescia, mas a compulsão de entender o que estava por trás daquela conversa a mantinha firme. Decida-se. A voz de Dmitri ressoou como um tambor batendo ferozmente. Ele avançou mais um passo, e toda a luz na sala pareceu se intensificar, fazendo sombras dançarem nas paredes, como se o próprio ambiente estivesse vivo e ciente da tensão. Refletindo, Luciana olhou para a figura da marionete que ainda flutuava no ar, manipulada pelas mãos de Dmitri. O rosto da figura era uma máscara grotesca, risonha e ao mesmo tempo ameaçadora. O que aquilo significava? O que esse homem poderia estar fazendo? Mas antes que pudesse tomar uma decisão clara, o celular disparou novamente, um som estridente que fez seu coração pular no peito. Com um movimento automático, ela pegou o aparelho da bolsa, os dedos trêmulos quase falhando ao deslizar sobre a tela. A mensagem que surgiu a fez engasgar. Luciana, estou perto. Cuidado. Uma onda de pânico a atravessou. Quem estava perto? O que eles sabiam? Antes que pudesse processar tudo, Luciana olhou de volta para Dmitri. O sorriso dele, agora, era um misto de interesse e divertimento. Ele não parecia alheio à mensagem. Ninguém neste hotel pode salvá-la, Luciana. Apenas você pode fazer a escolha certa, ele disse, agora envolvendo uma das garrafas em suas mãos, como se uma poção mágica ali estivesse guardada. Os líquidos coloridos dançavam e de repente ela ficou intrigada. O que havia dentro delas? Poderiam ser venenos ou remédios? Ou algo ainda mais sinistro? Se você quiser sair, pode. Mas e quem vai ficar quando a verdade vier à tona? A vida que você já leva não te parece sufocante? Sua voz era como um sussurro que provocava a curiosidade, tornando-a cada vez mais vulnerável. Luciana franziu a testa, confusa, mas havia uma pergunta latente em sua mente. E se ele estivesse certo? Foi quando, involuntariamente, ela se lembrou da história do hotel. Um lugar de segredos obscuros, cheio de fantasmas de quem passou por ali. O que se passava nas sombras, sob as aparências joviais dos hóspedes? O que ela, uma faxineira, poderia descobrir que outros não tinham conseguido? O celular vibrou novamente em sua mão, mas desta vez, a mensagem era diferente. Se não me responder, nunca vai saber a verdade sobre seu passado. O frio escorreu de sua nuca até a coluna, e um nó se formou em sua garganta. Quem estaria do lado de fora ansioso para falar com ela? Luciana, o que você decidiu? Pergunta Dmitri, seu olhar comprometedor fixo nela. Naquele momento o tempo parecia ter parado, e coágulos de ansiedade pulsavam em suas veias. Ele era um enigma, uma promessa de aventura e perigo, um convite para um abismo que ela nunca havia esperado. Com um impulso intempestivo, ela respondeu ao celular, suas palavras saindo antes que pudesse pensar. O que era essa verdade? Uma parte dela desejava correr, enquanto outra queria mergulhar no desconhecido. Quem é você? Digitou com o coração acelerado. Dmitri encostou-se mais perto do que qualquer um deveria. Eu posso te ajudar a entender, ele disse lentamente, mas foi interrompido por um barulho repentino. Algo pesado bateu na porta. O som reverberou pela sala como um sinal de alarme. O olhar dos dois se fixou na porta, o peso da tensão aumentando. Luciana sentiu o coração disparar mais uma vez. A última coisa que ela queria era abrir a porta. Mas e se esse fosse o único caminho para descobrir o que estava realmente acontecendo? Abra, ou desista.
Mandou Dmitri, enquanto a porta começou a tremer, como se alguém estivesse tentando entrar. Mas quem? E o que aconteceria se ela não abrisse? O zumbido do celular foi novamente esquecido. Agora, o que estava por trás daquela porta era muito mais importante. O que você escolherá, Luciana? A pergunta pairava no ar, e a resposta ainda estava longe de ser clara. Luciana hesitou, seu corpo paralisado pela indecisão. O peso do olhar de Dmitri pressionava contra sua pele, como se ele fosse feito de sombras e segredos. O estrondo que vinha da porta se intensificava, e sentiu que a estrutura de madeira parecia querer ceder, como um aviso perigoso. Quem ou o que estava ali fora? Luciana, você precisa decidir logo, insistiu Dmitri, sua expressão se tornando séria. Ele deu outro passo em direção a ela, tão próximo que o cheiro doce e enjoativo das garrafas tomou conta de suas narinas. Era como se a sala estivesse viva, pulsando no mesmo ritmo de seu coração acelerado. As mensagens ainda piscavam em sua mente. Cuidado! Se não me responder, nunca vai saber a verdade sobre seu passado. Um mar de perguntas inexplorado ameaçava afogar a lógica. Os rostos de seus amigos passaram rapidamente, sussurrando a advertência que ela nunca tomou a sério, frequentemente comentando sobre o hotel, as histórias horripilantes que sussurravam nas linhas da cidade. Ela se aproximou da porta, num passo vacilante, enquanto Dmitri a observava. A insegurança a envolvia como uma coberta pesada, mas além de suas inseguranças, havia uma chama de determinação começando a arder dentro dela. Ela precisava saber a verdade não só sobre o que estava por trás daquela porta, mas sobre si mesma, e o que a havia levado até lá. O barulho incessante se intensificou, como se algo ou alguém estivesse a ponto de estourar para dentro. Com um fôlego profundo, Luciana empurrou a porta e num golpe rápido ela se abriu, revelando um corredor escuro, iluminado apenas por uma luz tremulante no final. Luciana, não faça isso! Gritou Dmitri, mas o chamado soou distante, quase como um eco. Antes que pudesse entender o que estava fazendo, ela já estava se inclinando para fora do quarto, coração em disparada. À medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, ela notou uma figura encapuzada a um pequeno trecho de distância, com uma mão estendida em direção a ela. Venha, sussurrou a voz, um convite envolvente que contrastava com o ambiente ameaçador. Luciana hesitou uma fração de segundo, mas algo dentro dela a forçou a avançar. A curiosidade estava tomando conta dela, e com cada passo, momentos de sua infância, de sua família, todos os eventos que a levaram até aquela noite sombria, começaram a se aglomerar na sua mente, como flechas de uma memória esquecida tentando emergir. No entanto, antes que pudesse alcançar a figura, um grito cortou o ar, vindo do fundo do corredor. Era uma voz feminina sofredora e desesperada. Ela parou abruptamente, empurrando os outros pensamentos para longe. Alguém estava em perigo. Ajuda! Alguém, por favor, ecoou novamente. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre Luciana. A urgência no chamado a fez reverter instantaneamente seu foco. O que antes parecia uma oportunidade de entendimento agora se tornará um dilema entre ajudar um estranho e seguir em frente. A figura encapuzada surgiu finalmente no seu campo de visão. Você não pode confiar nela, disse a voz quase esquecida. Eu sou sua única resposta. Luciana virou-se para ver o rosto de Dmitri com uma expressão de apoio, mas a imagem ao fundo, marcada por um grito agonizante, ainda ressoava em sua mente. Que tipo de verdade ela buscava? E a que custo? Ela respirou profundamente, sabendo que uma escolha precisava ser feita, e seria um divisor de águas. Com o coração pulsando em suas têmporas, ela enfrentou a figura à sua frente. Quem é você? Gritou. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, uma nova mensagem em seu celular fez seu coração parar. Largue tudo. O passado está chegando. Se você não ficar atenta, pode perder mais do que pensou. E nessa clareza repentina, a porta atrás dela começou a se fechar lentamente, como se o hotel tivesse decidido que era a hora da verdade finalmente ser revelada. Luciana, tome cuidado. A voz de Dmitri ecoou, mas tudo o que ela sentiu foi a adrenalina disparar enquanto ela se via diante de uma escolha monumental, uma linha tênue entre a segurança e a descoberta. Era a hora de agir antes que tudo desaparecesse para sempre. O que ela escolheria? O corredor parecia se esticar indefinidamente. Luciana sentia a presença da figura encapuzada quase como um peso físico, mas o grito daquela mulher, o desespero em sua voz a puxava com uma força irresistível. Ela olhou rapidamente para Dmitri. O pânico em seu rosto era palpável, um alerta que reverberava em suas entranhas. Esta era uma escolha vital, e a linha entre o conhecido e o desconhecido se tornará tênue como um fio de cabelo. Luciana, volte agora.
A voz de Dmitri era uma mistura de súplica e comando. Mas, enquanto suas palavras ecoavam como um trovão em sua cabeça, outra mensagem piscou na tela de seu celular, quase como um sinal do destino. A verdade te corre atrás, não a ignore. Ela sentiu um frio na espinha. O corredor agora pulsava, vibrando com um tom sombrio que fazia seu coração acelerar. A figura encapuzada já não era um mero espectro, tornava-se uma representação das perguntas sem resposta que a assombravam. Luciana respirou fundo, decidida. Se você tiver algo a dizer, diga agora. A determinação na sua voz estava ali, mas ecoava com um tremor de incerteza. A figura não se moveu, apenas apontou para o final do corredor, onde a luz tremulante pulsava como um farol de esperança ou de desgraça. As respostas que você busca estão próximas, mas cuidado, o que você descobrirá pode mudar tudo. A voz era suave, mas havia uma nota de aviso que não pôde ser ignorada. Ela virou-se novamente, a hesitação a consumindo. O grito aumentou, e o desespero da mulher parecia se misturar com os sussurros de Luciana, no alvoroço de dúvidas. Se eu não ajudar, quem ajudará? E se eu confiar no desconhecido, o que me espera? Dmitri estava agora junto à porta, seus olhos fixos na figura como se estivesse tentando lê-la, como uma palavra em um livro empoeirado. Aquela mulher precisa de ajuda, Luciana. Não podemos simplesmente ignorar, mas o pensamento daquela mensagem a martelava. Você pode perder mais do que pensou. E perder mais do que já havia perdido era uma ideia aterrorizante. Eu não sei o que fazer. Ela gritou, a frustração quebrando seu raciocínio. Cada parte seu queria se afastar do corredor, de abandonar todo o mistério e voltar à segurança conhecida. Mas o grito continuava, e Luciana sabia que o medo não poderia impedi-la. Forte e decidida, ela avançou com um passo firme, empurrando a figura para o lado. O corredor a devorava com suas sombras e mistérios, mas seu instinto a conduzia para a saída daquele labirinto de incertezas. Vamos! Ela chamou, agora se dirigindo à figura encapuzada. No instante em que saiu do alcance da luz tremulante, um vento frio varreu o corredor, trazendo consigo um cheiro de mofo e algo adocicado que a fez engasgar. O grito da mulher se tornava um eco conciso, como se estivesse mais perto, mas também mais distante. O coração de Luciana começou a se descontrolar, como uma maré encrespada. Ajuda! Alguém, por favor! A mulher exclamou mais uma vez, a voz agora tingida de desespero agudo. Era um chamado para um socorro que ressoava profundamente dentro dela, aquecendo o que ainda restava de compaixão. Estou indo! Luciana gritou, sem pensar duas vezes. Mas enquanto tomava consciência de que estava se afastando do que poderia revelar a verdade sobre si mesma, a figura encapuzada sussurrou, cada escolha vem com um preço, Luciana. Em um instante, o corredor à sua frente foi engolido pela escuridão, e Luciana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seria este o caminho rumo ao seu passado, ou a porta para algo ainda mais aterrador? Ela já havia atravessado a barreira da racionalidade, agora não havia retorno. Próximo ao fim do corredor, a luz parecia cada vez mais intensa, e assim como um puxão de correnteza, ela avançou em direção ao desconhecido, seu coração na garganta. Mas antes que pudesse alcançar a fonte daquelas súplicas, uma figura inesperada surgiu do além com um olhar que congelou seu sangue. A mulher parou à sua frente, os olhos vazios e o semblante pálido como uma folha de papel. Você não deveria estar aqui. Luciana, paralisada, sentiu um nó na garganta. Era a hora de descobrir se aquelas palavras eram um aviso ou uma maldição. E em meio ao desespero, o que seria o próximo passo rumo à verdade? A mulher diante de Luciana parecia flutuar entre o que era real e o que poderia ser uma alucinação. O frio intenso do corredor se fechou ao redor delas como um abraço sufocante. Luciana notou que os olhos da mulher eram como buracos escuros, vazios e sem vida, o que a fez sentir uma onda de empatia e horror ao mesmo tempo. Eu não sei como cheguei aqui, Luciana sussurrou, tentando quebrar o silêncio gélido que as envolvia. A mulher a olhou, e por um breve instante, seu semblante pálido pareceu se iluminar com uma intensidade trágica. Você precisa ouvir, a voz dela agora tremia, mas havia um toque de urgência que ressoava nas palavras, como se ela pudesse se desintegrar a qualquer momento. A verdade está escondida, e você é a única que pode encontrá-la. Que verdade? O que você sabe? Luciana sentiu os batimentos do coração acelerarem em seu peito. O corredor parecia dar voltas como um alvo dentro de um labirinto. O desejo de correr na direção oposta lutava contra a necessidade de entender. Lá atrás, onde tudo começou, a mulher apontou com uma mão trêmula para uma porta entreaberta ao fundo do corredor. Mas tenha cuidado. O que você encontrará pode mudar não apenas a sua vida, mas também a vida de muitos como a minha.
Há um peso de dor em suas palavras que pegou Luciana de surpresa. A figura encapuzada atrás de Luciana se moveu levemente, mas apenas ficou assistindo em silêncio, como uma sombra esperando uma oportunidade. Era como se estivesse dizendo a Luciana que a escolha que ela tomasse agora definiria o resto de sua história. Luciana ficou em dúvida por uns segundos que pareceram eternos. Seguir em frente e descobrir a verdade ou recuar e permanecer na segurança da ignorância? O grito da mulher, ainda fresco em sua mente, e a presença opressora da figura encapuzada a deixaram com a sensação de que tinha que decidir e rápido. Sem saber ao certo o que poderia encontrar, Luciana respirou fundo, apertando a mão contra a parede fria. Eu vou até lá, afirmou, mais para si mesma do que para as figuras que a cercavam. Com passos hesitantes, ela se moveu em direção à porta. Cada passo parecia ecoar como um tambor em seu peito, e ao mesmo tempo que avançava, Luciana sentia algo dentro dela se quebrar, como se a pena de seguir em frente fosse pesada demais para suportar. Mas a ideia de não saber a resposta estava consumindo. Quando alcançou a porta e a empurrou, um estalo alto ecoou, como se todo o corredor estivesse preso à expectativa. A luz que emana de trás da porta era tão intensa que fez Luciana fechar os olhos e momentaneamente se perder em pensamentos. O cheiro doce e apodrecido que ela sentirá antes estava mais forte agora, como um aviso de que algo não estava certo. Finalmente, os olhos se abriram, e Luciana se viu em um quarto amplo, repleto de objetos estranhos que pareciam ter saído de um pesadelo. No centro, uma mesa coberta de documentos espalhados, fotos rasgadas e uma caixa aberta, de onde se podia ver algo brilhante e ameaçador. Luciana não! Um grito familiar cortou o ar. Era a voz de Dmitri. Ele apareceu na entrada do quarto, o olhar aterrorizado. Volte! Isso não é seguro. Mas antes que pudesse reagir ou mesmo pensar em correr de volta, um brilho ofuscante da caixa obrigou Luciana a olhar novamente. E no instante em que seus olhos se fixaram no conteúdo, tudo ao seu redor pareceu parar. O tempo, o espaço e até mesmo a voz de Dmitri se fundiram em um eco distante. Em meio à confusão, uma imagem clara emergiu dela, um rosto familiar que ela jamais esperava ver. Seria possível que a verdade finalmente estivesse diante dela? Uma verdade que poderia ameaçar tudo o que pensava saber sobre si mesma e sobre os seus. Perplexa, Luciana não sabia se estava prestes a descobrir algo que ofereceria soluções ou se afundaria ainda mais em um abismo de desespero. Você precisa sair agora! Dmitri exclamou, seu desespero ecoando nas paredes frias. Se você tocá-lo, as consequências serão irreversíveis. A adrenalina correu por suas veias e o pânico tomou conta de seu ser. O que fazer? Ignorar a alerta de Dmitri e descobrir a verdade ou fugir antes que fosse tarde demais? A caixa brilhava como se tivesse vida própria, e Luciana sentia sua presença a chamando. A escolha estava em suas mãos, mas o que seria afinal, essa verdade obscura que moldaria seu destino? O que restaria de Luciana se ela decidisse seguir em frente? Luciana hesitou, o coração batendo descompassado contra as paredes de seu peito, como se estivesse tentando escapar. O brilho da caixa parecia dançar em seus olhos, chamando-a com promessas de respostas e revelações que a perseguiriam para sempre. As palavras de Dmitri, carregadas de urgência, reverberavam em sua mente, mas uma força inexplicável a mantinha ali, aprisionada entre o medo e a curiosidade. Ela se aproximou da mesa, o ar pesando com a expectativa. Cada passo era como atravessar um campo minado, sabendo que cada movimento poderia disparar uma catástrofe. O que é isso? Luciana murmurou, quase sem querer quebrar o silêncio que parecia proteger aquele lugar. A caixa aberta revelava um objeto, uma pequena placa metálica, cravejada de pedras brilhantes, com inscrições que pareciam gotejar segredos obscuros. A sala estava em um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Luciana e o eco distante dos próprios pensamentos. Não olhe para isso, Luciana. Dmitri reacendeu sua voz, um fio de desespero lhe rasgando a garganta. As pessoas que buscam essa verdade pagam um preço alto. Mas algo dentro dela se aquecia, um impulso quase primal que a incitava a tocar na placa. Seria ali que estava a resposta para as sombras que a seguiam? Luciana sentiu suas mãos se estenderem, como se a placa estivesse consciente do seu desejo. No momento em que seus dedos roçaram na superfície fria, uma onda de energia a atravessou, gelando-a até os ossos. Enquanto visões distorcidas preenchiam sua mente. Ela viu rostos, muitos deles borrados, mas outros eram nítidos, conhecidos demais. Olhares de traição, desespero, e até mesmo amor se entrelaçavam em um trançado caótico. Luciana dava um passo para trás, tentando processar o que via.
A imagem de sua mãe, que ela pensara ter deixado no passado, irrompeu em sua mente como um tsunami. Não, isso não pode ser verdade. Ao gritar, sua voz ecoou pela sala vazia, um grito que parecia mais uma súplica. A placa começava a brilhar intensamente, pulsando com a energia das histórias obscuras que guardava. Entre uma visão e outra, uma criatura sombria se formava, uma figura encapuzada, como que observava em seu próprio corredor, sugando a vida e a luz dos que ousavam se aproximar. Dmitri avançou, sua feição contorcida em horror e preocupação. Luciana, você não deve ver isso. É uma maldição. Mas a urgência de suas palavras se perdeu na torrente de visões que invadiam a mente de Luciana. Ela sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Entre o desejo de entender e o medo do que poderia descobrir, Luciana se viu encrencada em um dilema que poderia consumir seu ser. Ela tinha que passar para o outro lado, entender a conexão daquelas imagens com sua própria vida, mas isso a levaria por um caminho que poderia se revelar mortal. Dmitri tentou segurar seu pulso, mas Luciana se debateu, sentindo sua própria identidade escorregar entre os dedos. O corredor, a mulher e a caixa brilhante a cercavam, como se estivessem puxando o ar para um destino inevitável. Se não tocar, a realidade permanecerá intacta, mas se fizer, a verdade se revelará, sua mente disse. O tempo parecia se alongar, desafiando cada segundo enquanto Luciana lutava contra suas inseguranças. A pulsação da caixa era como um chamado ancestral, uma oportunidade de lembrar quem ela realmente era, mesmo que isso significasse enfrentar horrores inimagináveis. Não, Luciana! Dmitri gritou, puxando-a de volta com força. A conexão entre os dois parecia irromper em chamas, e uma pergunta angustiante pairava entre eles. Quão longe ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade? A escolha estava prestes a ser feita, mas antes que pudesse decidir, algo por trás da janela se mexeu. Uma sombra escura com a mesma presença opressora da figura encapuzada, começou a se estender pelo chão, avançando na direção de Luciana. Agora ela não estava mais apenas cercada por escolhas, o perigo estava à espreita, mais palpável do que nunca. Com a caixa brilhando intensamente, Luciana sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. E se o verdadeiro horror estivesse por vir? E se a verdade que buscava fosse a chave para um destino que nem ela poderia imaginar? E naquela fração de segundo, a pergunta ecoou em sua mente. Você realmente quer saber quem você é? Luciana congelou, paralisada pela sombra que se arrastava pelo chão, como se uma presença maligna estivesse prestes a engoli-la. A energia da caixa agora pulsava com um vigor frenético, e ela podia sentir o coração de Dmitri acelerando, seu olhar revolto. Temos que sair agora! Ele exclamou, puxando-a para trás, longe da mesa. Mas uma parte dela ainda aninhava a curiosidade, como se as visões clamassem por mais. A sombra se contorcia, estendendo-se em seu caminho, e então, num movimento abrupto, uma figura encapuzada emergiu dela. O rosto permanecia oculto nas profundezas da capuz e a única coisa visível era um brilho vermelho nos olhos, que parecia devorar a luz ao redor. Luciana sentiu um frio atravessar seu corpo e o instinto de fuga se misturou a uma estranha chamada de coragem. Dmitri, eu preciso saber. Ela não reconhecia a própria voz. Havia uma determinação nela que não existia antes. O que aqueles olhos revelavam? Que verdades horríveis estavam esperando para serem desenterradas? Dmitri hesitou, os músculos tensos, como se lutasse contra um impulso primal. Luciana, você não entende o que está fazendo. Aquilo não é só uma sombra, é uma ligação com o passado, uma corrupção que pode destruir tudo. Mas suas palavras soavam distantes, como se vindo de outro mundo, enquanto a presença escura tomava conta do espaço. Se você quer que eu confie em você, me diga o que sabe. Luciana não estava mais disposta a ignorar a profundidade do desconhecido. A placa ainda brilhava, chamativa em meio ao terror. O desejo de descobrir quem era, de enfrentar o que se escondia em seu próprio coração, superava todo o medo. Lá fora, o barulho do vento se intensificava, e o vidro da janela tremia sob a pressão. A figura encapuzada avançou, uma sombra viva que se arrastava como uma serpente, e Luciana entendeu que não havia mais volta. As visões do passado, todas aquelas sombras familiares e doloridas, agora dançavam na frente dela. Como poderia ela não encarar quem realmente era? Dmitri deu um passo à frente, um gesto ficar entre ela e a criatura crescente. Luciana, a verdade não só vai doer, ela pode consumir você. Você tem certeza de que está pronta? Ele estava se quebrando em 1000 pedaços, lutando contra a iminente escolha dela. Sei que não posso ficar à sombra do passado para sempre. Preciso saber. A palavra ecoou. Era um grito de desesperada determinação.
A conexão entre os dois lançou faíscas, o amor, o medo, o desejo de proteger se entrelaçavam no ar. Então faça. A voz de Dmitri se elevou, quase um uivo em meio ao tumulto do momento. Tome o controle. Se é isso que você quer, encare isso de frente. E com isso, ele recuou, permitindo que Luciana se aproximasse dos artefatos à sua frente. Tomando uma respiração profunda, Luciana encarou a sombra que saltou rápida e feroz. O que você quer de mim? Gritou, questionando no vazio. A figura parou. O brilho vermelho nos olhos se intensificou, e os contornos da sombra começaram a se revelar. Era então que a verdade mais terrível começou a se desenhar, uma revelação incompreensível. Luciana viu flashes de momentos perdidos, escolhas fatais, e o eco de seus próprios gritos de angústia. Sua vida, seus laços, apagados sob os efeitos de algum segredo obscuro. A caixa, primeiramente vista como um portal, agora se apresentava como uma nação de dor e desejo. Luciana percebeu que a matéria não era a única a brilhar. Havia algo dentro dela que esperava ser liberado, reconhecimento do que ela sempre fora. A figura encapuzada começou a rir, uma gargalhada profunda, feita de vozes que pareciam ecoar nos corredores de sua mente. Você se esqueceu de quem é, e agora terá que aprender de novo. Era uma advertência. E em segundo, a figura se desfez em uma chuva de sombras, invadindo cada espaço ao redor. Luciana sentiu a escuridão a engolir, a puxar não só para dentro de si, mas para fora, na realidade. O impacto de seus próprios fantasmas a cercava. Ela precisava se decidir rapidamente. O passado a chamava, mas ela estava disposta a descer ao inferno para descobrir. Com um rugido exportado da dor que a acompanhava, Luciana tocou a placa uma vez mais e, ao fazer isso, as visões começaram novamente a correr. Mas desta vez, o que aparecerá não era nada do que esperava. A certeza da verdade estava prestes a ser revelada, e assim, nas profundezas daquela sala, Luciana se viu presa em um ciclo que a desafiaria a cada segundo. Que outra verdade se escondia nessa escuridão? Que segredos estavam enterrados, esperando para aflorar? Luciana sentiu a sala se fechando ao seu redor, como se as paredes quisessem sufocá-la junto com seus medos mais profundos. Ao tocar a placa novamente, uma onda de energia percorreu seu corpo. As visões se intensificaram, agora mais vívidas, mais desconcertantes. Ela podia sentir o cheiro da pólvora impregnado no ar, como se estivesse em um campo de batalha. Olhos chorosos, rostos distorcidos em agonia. As imagens começavam a se sobrepor, uma colagem caótica de sua própria história e de estranhos. A figura encapuzada dissipara-se, mas deixará marcas indeléveis na mente dela. O risado ecoava como mantra, um aviso perene de que as verdades que procurava não eram meras curiosidades. Eram facetas de uma realidade que ela nunca quis encarar. Dmitri se aproximou, seu olhar torcido entre desespero e determinação. Luciana, não faça isso. Você não tem ideia do que está despertando, ele insistiu, a voz quase quebrando. Mas cada palavra dele parecia apenas combustível para a chama dentro dela. Se não eu, então quem? Ela virou-se para enfrentar o amigo, os olhos iluminados por uma nova determinação. Preciso entender como isso se conecta ao que eu sou, ao que vivenciei. Meu passado não pode me aprisionar. Os olhos de Dmitri se estreitaram, como se ele estivesse observando uma bomba relógio. E se isso te destruir? Você precisa lembrar que toda escolha vem com um preço. Ele estendeu a mão como se quisesse puxá-la de volta da borda, mas Luciana não podia mais recuar. A energia ao redor começou a vibrar em resposta ao toque da placa. Então, um giro de sombras, e as visões tornaram-se mais claras. Uma casa, um quarto e ali no centro, uma versão mais jovem de si mesma. Ela se via ali, cercada por perigos, tomadas por decisões drásticas. Um eco de uma briga, palavras cortantes. Pare! Não, por favor! Luciana gritou, mas era inútil. Não era apenas um espectador. Ela estava lá, revivendo cada lágrima, cada grito. A cena consumia, e a cada momento que passava, uma nova dor surgia. Era como se o próprio tempo não quisesse deixar Luciana sair de sua prisão. Enquanto a cena avançava, mais sombras se empilhavam ao seu redor, expondo escolhas que foram feitas, segredos sussurrados em meio a promessas quebradas. O eco da voz da mãe carregada de preocupação. A rasgação do silêncio que acompanhava as perguntas não feitas. Por que você nunca me contou? Porque eu não podia. Um falatório no espaço, e a própria voz de Luciana reverberava em eco através das paredes temporais. O peso dessa verdade era opressivo, e um aperto sufocante se formou em seu peito. Ao seu lado, Dmitri deu um passo à frente, colocando os braços ao redor dela, tentando abraçar a dor. Luciana, você precisa voltar. Vamos sair dessa sala.
Deixe essas memórias para trás. Mas o chamado da verdade era mais forte. Eu não posso. Essa é a única forma de me libertar. E nesse instante, um clarão de luz surgiu ao redor da placa. As sombras ficaram inquietas, como se a verdadeira essência do passado estivesse prestes a emergir. As visões começaram a se desfazer, virando uma massa caótica, enquanto um grito estridente ecoava. Não, você não pode despertar o que está adormecido. Luciana não sabia de onde aquele grito vinha, mas o medo rasgou seu coração. A sala se iluminou por um instante e em uma fração de segundo, Luciana percebeu que não estava sozinha. Havia outros olhos observando, sombras se agitavam nas margens da sala e no centro daquela escuridão, o brilho vermelho tinha voltado, mais intenso do que antes. É hora de decisões, Luciana. Mergulhe na verdade ou seja consumida por suas mentiras. A voz reverberou com um poder maligno e as sombras a puxavam, cada vez mais profundas para o abismo. Ela hesitou. Uma escolha crucial estava prestes a se revelar. O que sua decisão significaria para seu futuro? Poderia confrontar o que havia esquecido? E o que aconteceria se ela falhasse? Com a respiração presa, Luciana se preparou para saltar. O que mais a espera na escuridão? E se essa verdade não trouxesse libertação, mas devastação? Nesse momento, um outro grito ecoou ao fundo, um clamor de socorro que ela nunca esperou ouvir. Luciana estava à beira do abismo. A sala pulsava com uma energia catastrófica, as sombras dançavam como se estivessem esperando a decisão final. O brilho da caixa ardia em sua mente, como um farol atraente que não podia ignorar. Dentro dela, um turbilhão de emoções a levava a um ponto sem retorno. Antes que pudesse se perguntar novamente se estava pronta para o que estava prestes a fazer, a figura encapuzada se aproximou, sua presença ameaçadora cercando Luciana. Você não tem ideia do que está trazendo de volta, murmurou a sombra, a voz sussurrante como o vento que cortava uma noite fria. O medo apertou seu peito, mas a necessidade de saber era mais forte. Como um ímã contra sua vontade. A lucidez da situação começou a se espalhar através dela. Luciana tomou um passo à frente, os olhos fixos na placa. O tempo parecia desacelerar, e sua respiração se tornou um padrão irregular. Uma frase ecoou em seus ouvidos, quase como uma advertência. A verdade pode libertar, mas também rompe a corrente que a prendia. Enquanto olhava para a caixa, a imagem de sua mãe voltou à sua mente com a clareza de um dia ensolarado. O que mais ela poderia ter escondido? O que ainda estava enterrado no passado que a levará ali? Ao tocar isso, você não estará apenas afetando a si mesma. Está afetando todos ao seu redor, disse Dmitri. Sua voz carregava a urgência num tom de desespero genuíno, e ela percebeu que ele estava lutando para protegê-la. Mas por trás do medo que ele sentia, ela sentia também seu amor, a conexão intensa que havia surgido entre eles. Luciana respirou fundo, forçando a mente a se acalmar. Se eu não descobrir agora, sempre estarei presa nas sombras. Não posso mais viver com essas incertezas, pensou. E embora a incerteza apertasse sua garganta, um desejo incontrolável se espanava por ela, conduzindo-a a um momento crucial. Se é assim que deve ser, que vem a verdade. Gritou em um impulso inesperado, enquanto estendia a mão em direção à placa. A pele dela roçou a superfície fria e instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo-a sentir como se estivesse sendo puxada para o centro do mundo. As visões se intensificaram, cada uma mais poderosa que a anterior. Ela viu rostos que tinha esquecido, momentos de alegria misturados com dor, e uma explosão de raiva que substituiu o amor. Uma cena-chave se desenrolou em sua mente, uma noite chuvosa, uma porta batendo, e coisas ditas que não poderiam ser desfeitas. Era a faixa de seu coração partido, a ferida que havia sido mais profunda do que ela permitirá a si mesma reconhecer. Luciana, saia dessa! Dmitri gritou, uma onda de pânico começando a manifestar-se em suas palavras. Mas era tarde demais para voltar. A caixa começou a brilhar com tanta intensidade que a luz a envolveu, e Luciana se viu em um vórtice de consciência. As vozes ecoavam. Seu passado não é só seu. Ele afeta mais do que você pode imaginar. Ecoou a mulher, agora clara em sua mente. Você precisa confrontar a verdade do que aconteceu, não só para si, mas para todos que ama. A sombra se agigantou ao redor dela, revelando verdades sombrias que Luciana temia. As consequências de seus atos e a dor de segredos guardados. Você está prestes a reviver e mudar tudo, e isso pode significar perder pessoas que você ama, repetia a voz como um mantra. Sou eu quem decide. Sou eu quem irá reescrever minha história. Gritou, liberando uma onda de força que parecia onipotente.
Com um movimento brusco, ela quebrou a conexão com as sombras e, mais forte do que nunca, encarou a presença maligna. Dimitri também à sua frente, seus olhos refletindo tanto amor quanto susto. As sombras começaram a recuar, e a caixa ao seu redor parecia perder seu poder enquanto Luciana se tornava um farol de coragem. Você é mais forte do que essa ligação. Não deixe que seus medos a definam. Ele a encorajou, e naquele momento algo dentro dela inverteu-se. As visões mudaram novamente, revelando uma ponta de esperança. Luciana percebeu que as sombras finalmente estavam se dissipando. Havia um futuro claro à frente onde a verdade, embora difícil, poderia libertar, e ela não estaria sozinha. Dimitri estava com ela. Juntos, teriam que enfrentar o que viria. A sala começou a girar, a luz da caixa agora ofuscante. Chega! Eu não sou feita de sombras! Luciana gritou, sentindo uma liberação. E assim, com um último empurrão, tudo desmoronou em um tufão de luz, e a escuridão finalmente se quebrou. A cena se desfez em 1000 peças, e naquele momento de epifania Luciana sabia, enfrentaria seus demônios, revelaria verdades que a alicerçariam e caminharia ao lado de Dimitri, renascendo do caos. Quando o silêncio finalmente se estabeleceu, Luciana estava de volta, mas agora seu coração pulsava com o ritmo da liberdade. O hotel havia mudado, e com ele, a história de Luciana em um novo ponto de partida. Agora, a vida começava de novo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar sem fôlego. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a trazer mais conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Eles não podem perder.